Essa é a aula 5. Nela nós vamos responder a pergunta número 9, que é sobre se há relação entre o conceito de cultura e a sustentabilidade socioambiental, e a pergunta 10, que nós vamos discutir sobre o conceito de escassez econômica e seu impacto na sociedade de um modo geral. As percepções culturais sobre escassez ou abundância afetam a maneira como as sociedades produzem? Na aula passada nós estávamos discutindo essa questão de quando eu digo uma coisa e faço outra, ou de quando o discurso de valor é um e o sistema de incentivos, de punição, de avaliação é outra, a gente vai desorganizando a gestão. Então, o que acontece? Muitos textos chamam isso aqui de entropia cultural. Pegaram o termo entropia de empréstimo da física, que é a lei de desorganização geral da matéria, não é isso? O pessoal da engenharia aqui me ajude, a terceira lei da termodinâmica, é isso? Uma coisa assim, me disseram, né? Não me lembro muito de física do segundo grau. Bom, vamos lá. O que acontece aqui quando a gente aumenta a entropia? Você tem muito movimento, né? Você tem muita gasto de energia interna, mas o sistema está deteriorando com esse gasto de energia, não está evoluindo. Não é isso? O que acontece então aqui é que com a comunidade que está dentro da organização, acontece a mesma coisa. Eu vou esgarçando o tecido social e rompendo a possibilidade de soluções cooperativas mais inteligentes. Então eu perco em relação àquilo que a Taylor criou, que era justamente a possibilidade de criar um ordenamento das interações que tivesse impacto positivo na produtividade. Então, quando nós olhamos no Brasil hoje, a gente fala da baixa produtividade do trabalhador brasileiro, nós estamos olhando para a medida de produtividade como a eficiência no uso de recursos, não é isso? E a gente está olhando o seguinte, tá? Eu estou colocando esse tipo de recurso, estou tendo este tipo de resultado, portanto, o trabalhador brasileiro é pouco produtivo. Mas a gente não está olhando o impacto que isso aqui tem na desorganização da produtividade. E nós não estamos olhando para o papel da liderança e dos gestores ao resolver esse problema, dar saltos de produtividade. Então, quando a gente olha nas empresas, o que acaba acontecendo? O volume de retrabalho, de perdas não mensuradas, de irracionalidade nos processos de gestão são gigantescos. E a gente imputa isso aos fatores que a economia normalmente estuda. E nós não olhamos para o papel da coordenação, da gestão e da possibilidade da inteligência humana aplicada à produção resolver esse desafio. Faz sentido isso para vocês? Então, a produtividade do trabalho humano, ele não é uma equação linear. Quando nós olhamos para a questão da produtividade, a gente olha para o que Taylor fez, né? Taylor aumentou em 300 vezes a produtividade do trabalho humano aplicando princípios da administração científica. O que Taylor percebe? Quando eu aumento demais a complexidade da tarefa, o que acaba acontecendo? Eu vou reduzindo a minha produtividade. O que o Brasil fez, gente, desde a década de 90 até agora? A gente foi reduzindo custo, não é isso? Tentando capturar valor a partir de redução de custo. Num primeiro momento, isso aumentou a racionalidade administrativa. Num segundo momento, a gente não está fazendo mais com menos, a gente está fazendo menos com muito menos. Porque conforme você vai cortando, você vai impedindo que cada um faça o seu trabalho com maior consistência, com maior qualidade, com maior foco, com melhor coordenação. Quem aqui não acorda de manhã para ir para o trabalho e tem 1000 bolinhas, assim, a gente se sente como um malabarista com 1000 bolinhas rodando no ar e fica com aquela preocupação que se descuidar de uma, daqui a pouco cai na cabeça. A gente não está assim? Isso é um efeito não só do aumento da complexidade, mas da desorganização interna. Então, o custo de coordenação aumentou tremendamente. E a gente tem uma linha oficial da empresa dizendo, essa é a missão, essas são a visão, esses são os valores, mas a gente tem aqui um monte de pressões de curto prazo que vão na contramão disso.
Então você tem uma desorganização interna muito grande e a produtividade do trabalho cai com isso. Quando a gente fala de cultura, então, qualquer cultura, há uma integração necessária entre esses 4 domínios. Se os 4 domínios não estão absolutamente alinhados, eu não posso dizer que eu tenho uma cultura forte e coesa, né? Então, por exemplo, nós trabalhamos uma vez numa empresa que tinha que implantar um projeto de equidade de gêneros. O presidente da empresa falou, tá, mas qual é a minha dificuldade? Por onde eu começo? Quando nós fomos fazer um primeiro assessment, a gente falou, tá, começa reservando um orçamento de obras. O cara falou, peraí, orçamento de obra? Para equidade de gênero? É porque nas suas instalações produtivas não tem nem banheiro nem vestiário feminino. O seu equipamento de proteção não cabe nas mulheres. A luva vai ficar 2 dedos para fora, que vai aumentar o risco de ser preso em algum equipamento. As mulheres diziam também que para subir nos caminhões fora de estrada com o uniforme masculino, né, como o corte da calça masculina ele é mais curto atrás, porque normalmente o homem tem menos traseiro, né? O que acontece? Cada vez que elas iam subir num caminhão fora de estrada, as meninas diziam, pô, a gente paga cofrinho, né? Existia uma série de problemas ali. Elas diziam, poxa, não tem uniforme para grávida. Uniforme para grávida é uniforme de homem gordo, né? E é ligeiramente diferente. Então, essas são questões que precisam estar resolvidas na cultura material para que eu possa ter um determinado valor funcionando na prática. É que nem aquele exemplo que eu dei da cultura de alta distância de poder na questão da companhia aérea. Nós falamos disso. Se eu não dou para o indivíduo acesso às bases materiais mínimas para resolver o problema, eu não posso dizer que esse indivíduo tem autonomia e poder para fazer isso. O que acontece? Quando eu olho para a organização numa perspectiva de controle, comando e controle, eu estou abrindo mão desse tipo de mecanismo. Então, eu estou aumentando o custo para baixo da hierarquia de fazer a coisa certa, de trabalhar com inteligência máxima. Esse é um desafio, gente, para o Brasil como nação. Num país com baixa confiança, nós temos medo de trabalhar esse nível de delegação. Porque a gente acha que delegar é dar autonomia para o cara fazer o que ele bem quiser. Isso não é delegar, isto é delargar, né? Eu largo, tá? Vai que é tua, Tafarel. Delegar é quando eu organizo os escopos de responsabilidade e eu ajudo as pessoas a compartilhar as maneiras mais inteligentes de endereçar esses problemas. Então, isso força que o líder dialogue de igual para igual com a equipe. E a gente não consegue fazer isso por questões históricas e sociológicas. O próprio líder chega e diz assim, mas se eu chegar para a equipe e disser, vamos fazer junto, porque eu não tenho todas as respostas, o operário vai dizer, então divide seu salário com a gente, porque se você não sabe, você não devia ser chefe. Então, a ideia de que eu estou aqui em cima simplesmente para coordenar, ela tem baixa legitimidade quanto mais eu vou para a base da pirâmide. Então, o gestor brasileiro tem muito medo do impacto que esse aumento da possibilidade de discutir como fazer pode trazer para a capacidade da organização de garantir que todo mundo vai fazer sua parte. Essas são questões curiosas a esse respeito. Nessa empresa, então, quando a gente foi olhar para as condições materiais, a gente percebeu que haviam barreiras para as mulheres entrarem. Isso significa preconceito contra as mulheres? Não, não significa. Quando nós fomos olhar para por que só tinha homem no chão de fábrica, tinha uma série de questões históricas. Essa empresa é uma empresa de mineração que trabalha em regiões remotas. Quantas mulheres, por exemplo, adorariam fazer engenharia de mina ou curso de metalurgia para entrar numa empresa para ir minerar no meio da selva? Historicamente, foram poucas. Então, o que acaba acontecendo é que a própria natureza do processo produtivo, ele parecia masculina de acordo com a nossa percepção de divisão sexual do trabalho.
quando você olha para a empresa hoje, você tem gente de 60 anos, você tem gente de 50 e tantos anos, que não estudavam essas coisas. Mas mesmo hoje, quando a gente vai ver a distribuição de gênero nas escolas de engenharia, está aumentando a participação feminina, mas está aumentando a participação feminina nas engenharias mais sofisticadas. Elétrica, eletrônica, civil está aumentando também. Mas engenharia de mina, que tem uma cara muito extrativista, você tem um número muito pequeno de mulheres. Então você tem fatores outros que influenciam no fato dessa empresa ter uma quantidade muito grande de homens. Mas quando a gente foi olhar hoje, o que a gente percebeu? Olha, tinha mulheres e homens se inscrevendo como estagiários na empresa. E esse número era equilibrado. Só que na hora que você ia ver quem foi contratado depois do estágio, a enorme maioria era homem. Embora na hora do processo seletivo para estagiário, as pessoas mais bem avaliadas foram as mulheres. Então, tinha mais mulher bem avaliada no processo e mais homem contratado no fim. Quando você ia, embora a empresa tivesse uma política de igualdade, de equidade entre os gêneros e tudo isso, quando você ia perguntar para o gestor por que ele escolheu homem, ele chegava e dizia assim: olha só, não é preconceito meu não, mas você está vendo a crise? Você está vendo a situação que está? Você está vendo que a empresa vai ficar sem dinheiro, o Brasil zerado na possibilidade de exportar commodities? Cara, eu vou botar uma mulher para ter filho na minha equipe, daqui a pouco é óbvio que eu vou estar desfalcado. Mas é exatamente isso que não pode fazer se eu estou implantando equidade de gênero. Mas o que acontece? A empresa diz, não discrimine, mas o indivíduo que está lá na ponta, ele usa uma racionalidade prático-moral, em que ele tenta avaliar qual é o mal menor. Tá, se eu estivesse nadando em dinheiro, eu até podia botar a mulher mais inteligente no processo seletivo. Mas dado que eu não estou, para o bem da empresa, da equipe, de tudo isso, eu vou escolher um homem. E não percebe que isso é que causa o problema que a ONU fala da miséria feminina. A miséria no mundo é feminina. Mais de 86% dos miseráveis do mundo são mulheres e crianças com menos de 10 anos de idade, dependente dessas mulheres. Por quê? Porque há uma exclusão no mercado de trabalho e de muitas maneiras, porque as mulheres são punidas pela maternidade. Então, a ONU chega e diz assim, para acabar com a pobreza tem que acabar com a discriminação de gênero. A ONU publica e faz pesquisas sobre a relação entre equidade de gênero e desempenho econômico, e os países mais iguais são os mais ricos, não tem uma exceção. Então, se vocês quiserem pesquisar isso, vocês podem entrar na internet, ver o Gender Report, e aí você tem ano a ano que vai mostrando como as sociedades vão evoluindo nessa relação de gênero. Mas não é porque eles são mais ricos que aí eles ficam mais iguais? Ou é o contrário? É o contrário. Eles ficam mais ricos porque eles são mais iguais. Essa pergunta do Eduardo, ela é interessante. Por quê? Eu vou dar aqui uma resposta que o Alessandro Bonorino, que veio aqui dar uma palestra pra gente, falou. A IBM é a empresa do mundo segundo ele, que é um executivo da IBM, então ele é Head Global de Gestão de Talentos, Recrutamento e Seleção, e ele diz o seguinte... a IBM é a empresa que tem o projeto de diversidade mais antigo do mundo. Por que isso? Porque ela precisa de muita inovação. E quando a empresa olha, a inteligência está igualmente distribuída entre raça, gênero, cor, sexo, religião, opção sexual. Você tem a inteligência igualmente distribuída. Uma empresa que discrimina e seleciona só homem branco, ela está pescando num aquário em que todo mundo está disputando. Então, ela vai acabar fazendo seleção adversa. Ela vai pegar um candidato que é pior porque ele é branco. Como a IBM precisa de inovação, ela criou um programa de diversidade. Então, no ano que eles vieram aqui, que foi 2013, a IBM tinha sido a empresa do mundo com maior volume de patentes, 44 mil patentes. E aí, o que o Alessandro disse? Por que isso é uma estratégia da IBM? Ora, se eu trato a equidade de gêneros, e uma das metas da IBM de remuneração do seu funcionário, dos seus executivos, é estar no topo da lista das melhores empresas para as mães trabalharem no mundo, o que a IBM faz? Ela compete com vantagem por um público que não tem interesse em participar, de muitas maneiras, de empresas que não permitem conciliar vida pessoal e profissional.
Então, o que acaba acontecendo? A empresa acaba sendo uma empresa de preferência das melhores alunas das melhores universidades do mundo, porque a mulher pensa, tá, eu preciso de uma empresa que me permita conciliar a vida pessoal e vida profissional. E aí, o que a IBM percebe? Que a rentabilidade que ela obtém dessa inteligência que ela consegue atrair paga com milhas de vantagem o período de suporte à maternidade. Então, uma inovação nesse mercado gera uma quantidade de recursos exponencialmente maior do que aquele necessário para pagar a licença maternidade. Então, eu faço um uso mais inteligente dos recursos e com isso eu consigo financiar esse suporte. Não, mas é um investimento que a IBM pode fazer, vamos dizer assim. Uma empresa que tem capacidade de fazer esse investimento e colher os frutos no futuro, né? Você até falou assim, o funcionário falou assim, se a empresa estivesse nadando de dinheiro, eu não teria que escolher pelo homem. Você vai perguntar, será que não é... Primeiro você tem que criar o recurso para depois... Não, Eduardo, porque o que ele está fazendo? O que ele está dizendo é o seguinte, eu produzo commodity de baixo valor agregado, não estou pensando no quanto eu posso ganhar com inteligência, com criatividade, com inovação, eu não estou pensando nisso. O que eu estou pensando é o seguinte, eu preciso garantir uma produtividade física dos recursos e as mulheres ou são mais fracas ou acabam saindo de licença. Então isso me dá prejuízo. Não consegue fazer a gestão dos intangíveis, que é o que de fato gera riqueza. Então, quando você trabalha os intangíveis de modo geral e você alavanca a dinâmica de inovação, você consegue ter mais dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, mais você consegue fazer isso, porque você consegue produzir inteligência para fazer. Então, quando você olha para os dados comparativos da relação entre gênero e desenvolvimento, você observa como a igualdade e a diversidade, ela alavanca a capacidade de geração de valor. Não é o contrário, porque esses países eram pobres em algum momento e foram se distanciando. Então, você não consegue provar estatística, histórica e economicamente que os países ficaram ricos primeiro para depois tratar a equidade entre os gêneros. Eles eram mais iguais e aí eles dispararam na ponta. E você tem todas as séries históricas, se você olhar os reports, que vão mostrando essa relação, né? E o que acontece? Quando eu tenho muita desigualdade entre os gêneros e eu tenho sociedades machistas também, o que acontece? Você tem círculos viciosos de dependência e pobreza. Porque no Brasil, por exemplo, 38% dos lares são de mulheres que sustentam a família porque o marido vazou. Então, o que acontece? Essa mulher está ali nessa situação, com um filho pequenininho, tendo que entrar na justiça para conseguir pensão. Você cria uma vulnerabilidade enorme da infância. Ela tem que deixar a criança ou com uma vizinha, ou com uma creche lenta. Ela tem que deixar a criança vulnerável para ela poder trabalhar e poder sustentar essa criança. Essa criança vai se transformar numa criança com dificuldade de inserção econômica. Agora, se eu tenho uma corresponsabilidade maior, eu reduzo a vulnerabilidade infantil e melhoro a qualidade da educação. Então, essa criança, ela entra no mercado de trabalho numa condição melhor. Então, o círculo vicioso de pobreza, ele está ligado à fragilidade da maternidade e à fragilidade da posição da mulher. Então, os países que vão mais rápido são aqueles justamente que as crianças têm mais oportunidade e estão menos vulneráveis. Há uma relação estatística óbvia também, né, entre desigualdade de gênero e vulnerabilidade da infância, entre desigualdade de gênero e mortalidade materno-infantil, vulnerabilidade das crianças, uma série de coisas. Então, essa criança criada numa situação desigual, ela tem menos chance. Ela tem muito menos suporte para estudar, ela tem muito menos pais para aprender e ela está numa situação de risco e vulnerabilidade gigante. Essas são questões que a ONU endereça, por exemplo, quando coloca a equidade de gênero dentro das metas do milênio. Então, a meta do milênio, ela tem por objetivo focar em questões relevantes para acabar com a miséria crônica e bota a equidade de gênero lá no meio. E aí, os países, as empresas que são signatárias do Pacto Global da ONU, teoricamente, criam políticas de governança organizacional para isso. Mas aí, o que você olha? Se você olha para isso, você vê o seguinte, cara, a empresa está fazendo tudo bonitinho.
ainda assim eu estou tendo preconceito. Por quê? Porque é na cabeça do indivíduo que entrou dentro da empresa. A empresa faz campanha, a empresa proíbe, a empresa faz um código de ética, as pessoas não obedecem. Então, como é que eu posso criar uma cultura organizacional em que este valor esteja em questão? Eu posso melhorar a governança em relação aos processos de recrutamento e seleção. Eu tenho que ver as condições organizacionais para que esse valor esteja em prática. O que significa é que este chefe não pode escolher sozinho, não tem que dar satisfação para ninguém. E imagina se todos os membros da equipe fazem uma avaliação do estagiário por alguns critérios mais ou menos objetivos. Eu acabo forçando uma curva mais meritocrática. Eu dificulto essa coisa personalista de escolher quem eu gosto ou escolher por um critério que não vá reforçar a estratégia da organização. Então, a governança das condições organizacionais é fundamental para que o valor esteja em prática. E para que eu possa forçar um aprimoramento contínuo, um debate sobre como fazer aquilo, eu ir capacitando essa comunidade. Para que as condições organizacionais sejam revisitadas e eu tenha transparência e governança sobre elas, eu preciso ter condições políticas de fazer isso, que significa que eu tenho suporte da liderança para que isso ocorra. Só aí eu posso dizer que a organização tem uma cultura organizacional em que determinados valores de fato estão em prática. Porque fazer gestão por valor é trabalhar numa dinâmica de conflito. Existe oposição ao valor. Essa é uma questão relevante. Existe uma batalha simbólica que se dá para que aquele valor de fato ocorra. Então, quando a gente olha para muitos autores de cultura que falam que cultura são valores e crenças compartilhadas, eles estão usando uma visão que é bastante anglo-saxã, né, de que se eu tenho este valor e eu sou um sujeito livre, eu vou agir de acordo com ele. Se todo mundo aqui, então, compartilha do mesmo valor, a empresa vai ter esse valor. Mas eu preciso ter uma concepção de indivíduo bastante anglo-saxão, bastante norte-americana para acreditar nisso. Então, muitos dos projetos de cultura organizacional dos autores norte-americanos, eles têm uma certa visão messiânica. De que se eu faço pregação sobre valores, o indivíduo ético vai ser capaz de enxergar que aquele valor é mais ético do que não ter aquele valor e as pessoas irão aderir. Em sociedades autoritárias, a gente não pensa assim. Não é isso? Se não houver uma orquestração entre todos esses elementos, não há como fazer com que este valor esteja em prática. Então, na hora que nós olhamos para isso e nós pensamos cultura organizacional, nós temos que pensar os desafios da cultura embedded, né? Embebido dentro de uma cultura étnica e nacional com essas características. Então, a gente vê muita empresa fazendo projeto de cultura organizacional, botando um monte de valor na parede, pendurando balãozinho, fazendo campanha de comunicação interna. Efetividade nenhuma. Porque se eu não orquestro estas relações, eu não consigo ter o valor colocado em prática. Né? Se eu não tenho banheiro feminino, eu não posso querer que as pessoas contratem mulheres. Eu vou fazer como? Para que isso ocorra. Se eu tenho uma meta de redução de segurança do trabalho, eu não tenho EPI feminino, eu tenho dois valores que são conflitantes dentro daquela cultura organizacional. Se eu não tiver uma inteligência para orquestrar isso, não rola. Então é preciso ter uma inteligência que orquestre essas coisas. E de muitas maneiras, quando a gente para falar isso, aí a gente está pensando em sustentabilidade organizacional. Porque eu estou olhando para mim, é muito mais para minha vantagem no médio e no longo prazo, do que para como é que eu resolvo essa meleca logo de fazer uma campanha de cultura no curto prazo. Uma coisa curiosa é que há uma correlação entre cultura masculina na organização e desigualdade de gêneros e acidente de trabalho. E a gente não percebe isso na superfície. O que acontece? A cultura masculina
ela causa muito prejuízo para os homens também, coisa que o discurso feminista anglo-saxão não percebe, né? Por exemplo, se nós olharmos para as taxas de acidente, para a mortalidade no Brasil, nós vamos perceber que entre 15 e mais ou menos 45 anos, morrem 2 homens para cada mulher. Então, a mortalidade masculina é muito maior. Quando nós formos olhar para as causas da mortalidade masculina, é acidente, morte violenta. Agora, por que isso? Porque o homem tem um monte de testosterona e adora brigar? Não é por isso. Eu vou contar aqui para vocês como é que essas desigualdades aparecem na infância. Eu estava com um casal de amigos numa pracinha. Eles tinham um filhinho de 2 anos, Felipe, e uma filhinha de 5 anos, Olivia. Chega lá, a gente está muito brincando, daqui a pouco Felipe cai e rala o joelhinho. Cara, ele era um bebê. O pai dele falou, levanta Felipe, levanta, não doeu, não chora. Você é menino, para com isso, não chora, né? Um bebê com o joelhinho arranhado, não chora, você é menino, não senta, não sinta, não sofra, segura isso aí. Passa um tempo, Olivia cai. O mesmo pai pega a Olivia no colo, princesinha do papai, papai vai dar banzinho, vai passar, papai vai dar beijinho. Beijinho. O que esse pai está dizendo? Menina pode sofrer descaradamente, menina pode fazer um drama do caramba, né? Menina precisa da autoridade do papai para dar beijinho, para passar a dor, precisa de um homem, né? Acolhe, dá colinho, chega no colo, né? Faz isso. E menino, engole esse choro, não sinta, não sofra. O que acontece quando você olha para isso? Quando você pega muitos homens no Brasil, eles passaram pela situação do pai dizer, olha, se você apanhar na rua e chegar em casa chorando, vai apanhar 2 vezes, né? Já a menina é assim, olha, querida, se alguém fizer alguma coisa com você, conta pro papai, papai mata. Não é isso? Você vai fazendo esse tipo de jogo. Então, quando você olha no ambiente de trabalho, a cultura masculina no ambiente de trabalho, quer dizer, você fala-se muito nas empresas do cuidado ativo. Você vê que seu colega não está bem, brigou com a mulher, ou se separou, ou bateu com o carro, chegou atazanado no ambiente de trabalho, não está prestando atenção, o cuidado ativo seria, chega ali, tira o cara da situação de risco, remaneja essa situação para que, né, o sujeito não produza um acidente. É a ética do cuidado. Homem pode fazer isso? Não pode, né? O cara vai falar, pô, qual é, cara? E eu, hein? Né? Vai fazer assim. Então, o que acaba acontecendo é que se fomenta culturalmente uma competição masculina em que, se você é macho mesmo, você corre risco, você aceita dor, você não sente, você tolera determinadas situações de limites, e isso está correlacionado com o aumento das taxas de acidentes. Se você equilibra uma certa ética do cuidado como algo que pertence aos homens e às mulheres, você permite uma sociedade que lida melhor com a fragilidade e a fraqueza, né? Então, quando a gente olha para uma sociedade menos machista, o que acontece? Os homens têm mais direito de tomar contato com a fragilidade. Então, você consegue ter um tratamento mais preventivo para essas questões. Quando você tem uma sociedade machista e masculina, os homens não têm direito a entrar em contato com esse sofrimento, não têm direito de ter medo, não têm direito à fragilidade. E isso os impulsiona para situações de risco. Então, a sociedade masculina, machista, ela pune homens e mulheres. Esse homem que foi criado assim, ele vai estabelecer esse tipo de relação com a mulher. Ele vai estabelecer esse tipo de relação com a criança. Então, você tem uma situação de maior violência por conta de como esses valores são transmitidos pela cultura. Então, não é que os homens nasçam violentos. Nós os socializamos para isso. Existe uma série de razões para isso ao longo da história, né? Se nós pegarmos, por exemplo, uma tribo num local isolado, correndo o risco de ser atacada por uma outra, caramba, você tem que treinar os homens para defesa. Você não vai botar mulheres, bebês e crianças para fazer isso. Então, historicamente, onde você tinha uma menor
mediação da lei, uma menor mediação das instituições, os homens eram responsáveis pela defesa do grupo, eram responsáveis pela caça, eram responsáveis por isso. Então, existem raízes culturais antigas e profundas nessa divisão sexual de tarefas. A tarefa da guerra, a tarefa da defesa, a tarefa da caça era uma tarefa masculina, historicamente. Mas hoje nós temos uma sociedade em que você não precisa ficar botando essa pilha nos meninos, mas isso passa de muitas maneiras historicamente. As sociedades que mais regulam o equilíbrio entre os gêneros, as culturas também regulam e relativizam essa propensão à guerra. E isso faz com que você tenha muito menos acidente de trabalho, você tenha muito mais inserção feminina, então você joga muito menos dinheiro fora. Com acidente de trabalho, sobra dinheiro para cuidar das criancinhas, para as mães poderem trabalhar. Então, há uma economia de recurso nessas sociedades que ela não é óbvia, ela não é intuitiva. Quando você olha, a cooperação estruturada acaba destravando processos de perdas não mensuradas dentro dessas sociedades e dessas economias. Mas se você vai nas empresas brasileiras, você vê muito da cultura masculina por trás da falta de percepção de risco. Essa é uma questão interessante. Isso está diretamente ligado à sustentabilidade das organizações, à sustentabilidade econômica. Isso está diretamente ligado à nossa capacidade de produzir valor no médio e no longo prazo. Isso está ligado com o aumento da produtividade, porque estas perdas não mensuradas são abatidas do produto final do trabalho. Faz sentido? Então, o que parece só um papinho politicamente correto, vamos ser bonzinhos, vamos ser todos iguais, vamos tratar bem as meninas, está correlacionado com a capacidade das organizações de produzir riqueza. E a gente não percebe isso. Então, quando no Brasil estava aquela questão da discussão de 6 meses de licença maternidade, muitos empresários disseram, não, peraí, eu não consigo pagar essa conta. O governo está me imputando uma obrigação do governo. Quer dizer, ele não consegue gerir pessoas de forma que a produtividade do trabalho feminino gere retorno suficiente para bancar isso. Na verdade, a conta é essa. O que acontece quando você olha para isso? É a criança que paga a conta da nossa dificuldade de aumentar a produtividade. Porque o que a Organização Mundial de Saúde diz? Há um risco para a criança de ser desmamada antes de 6 meses de idade. Né? A criança, ao ser amamentada, ela tem o seu sistema imunológico defendido pelo leite materno. Quer dizer, os anticorpos da mãe ajudam a criança a passar por essa fase de imaturidade do sistema imunológico, sendo mais capaz de sobreviver. Quanto mais pobre a família, maior a importância de aumentar o tempo de licença maternidade para garantir a redução da mortalidade infantil. Não dá para falar em ética e sustentabilidade se eu boto na conta do risco de vida do bebê a minha improdutividade. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, essas coisas estão entrando na conta. Sustentabilidade, então, não é só sobre a questão ecológica e o impacto no meio ambiente. Quando eu gerencio melhor esses fatores, eu reduzo o impacto no meio ambiente porque eu consigo criar um pacto ético que gera mais valor e jogo ganha-ganha. Quando eu não consigo fazer isso, eu tenho uma sociedade mais desorganizada e que destrói mais para conseguir fazer as contas fecharem. Então, quando a gente fala de estudos de sustentabilidade, a gente fala do triple bottom line, sustentabilidade econômica, social e ambiental, no Brasil parece papinho de ONG. Não é isso? Não, olha, eu tenho que cuidar dos pobres no entorno, fazendo filantropia organizacional, eu tenho que plantar árvore ali, ser bonitinho, e sentar o pau na máquina e ganhar um dinheirinho calando a boca de todo mundo com algumas ações de filantropia organizacional. Não é sobre isso. Quando nós olhamos para essa questão, na realidade, ela é, por um lado, a nossa capacidade de produzir economicamente dentro de uma sociedade democrática.
onde não pode, em nome do ganho presente, destruir a vida futura, por um lado. E ela é também sobre a construção de soluções mais produtoras de valor dentro da própria organização. Essas questões sociais, elas estão dentro da empresa e na nossa leitura elas parecem estando fora, quando na realidade a questão não é essa. Então, quando a gente fala de trabalhar com um nível menor de inteligência, a gente está falando sobre essas coisas. O foco no curto prazo e na rentabilidade do final do mês mascara essas perdas e os impactos negativos que esse tipo de questão traz para a economia como um todo. E é isso que, na realidade, os países que têm uma maior produtividade do trabalho o endereçam com maior competência. Essas são questões de muitas maneiras dessa ordem. Então, quando a gente olha para esses fatores, na cultura eles estão sempre absolutamente imbricados. Não é possível pensar em cultura que não tenha uma imbricação entre todos esses níveis. Porque a cultura é um modo ela não é um modo de pensar, ela é um modo de fazer, ela é um modo total, ela é englobante. Ela é a forma como eu penso, como eu ajo, como eu reproduzo a vida econômica e social. E para isso ela precisa necessariamente ter esses elementos imbricados. Então, voltando lá para aquela nossa primeira aula, quando a gente fala do sucesso japonês na década de 80 e a resposta americana, né? Peter e Waterman foram tentar entender por que as empresas japonesas tinham mais sucesso e estavam dando uma surra na economia americana naquele momento. E ele foi tentar ver as empresas americanas que trabalhavam super bem e estavam resistindo muito bem a essa competição. Qual foi a conclusão que eles chegaram? Que as culturas que estavam enfrentando bem, as culturas organizacionais que estavam enfrentando bem a concorrência internacional, ela tinha pessoas que partilhavam dos mesmos valores e dos mesmos métodos de fazer negócio. Então você tinha um alinhamento interno muito grande. As metas estavam alinhadas entre todas as áreas. Então eu não tinha uma área tendo que fazer uma coisa que quebrava a perna da outra, né? Você tinha uma divisão mais equilibrada dessas metas. Dentro dessas empresas se produziam níveis incomuns de motivação e a gente vai ver por quê. Há algumas razões bastante claras para isso e não é lavagem cerebral. É, na realidade, a adrenalina que você tem quando você está empoderado para fazer aquilo que você acha que deve ser feito, né? Que é uma coisa bacana, que é o aspecto estético do trabalho. Elas fornecem estrutura e controle, mas de forma flexível e sem burocracia. Elas têm controles horizontais, elas têm medidas mais integradas. E elas facilitam a troca de pessoas, as transições e as sucessões. As culturas fracas têm falta de missão e visão compartilhada. Você vai para uma empresa que tem cultura fraca nesse sentido e você pergunta qual é a missão e a visão, ou as pessoas não sabem, ou não sabem o que aquilo tem a ver com o seu trabalho. É uma placa na parede. Tem foco nas tarefas e nos procedimentos, tem burocracia, excesso de normas e regras. O que acontece? Numa perspectiva antropológica, você não pode dizer que isso aqui é uma cultura fraca, né? Porque tem uma cultura forte de um autoritarismo gigante, muitas vezes, por trás disso. Mas é uma cultura organizacional que é fraca na sua capacidade de entregar resultados. Como é que a gente alinha isso, gente? Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma empresa que tem... Pegar lá o caso do Einstein, que é prover a missão, eu não me lembro de cor, né? Mas a missão, é a promoção da vida. Então, um hospital de alta complexidade teria isso. A visão. Ser a número 1 em segurança do paciente. E performance dos procedimentos. Na hora que eu olho para cá e eu vou desdobrar isso, a área financeira tem que pensar qual é a missão da área financeira
se eu estou dentro de uma empresa que isso precisa ser entregue? O que é uma área financeira de excelência para entregar isso? O que é uma área de manutenção de excelência para entregar isso? O que é uma área de vendas ou de marketing de excelência para entregar isso? Eu pego a missão e a visão da organização e eu traduzo para a área. E eu penso que competências essa área tem que ter para ajudar a integrar isso aqui. Legal, a partir dessa visão de qual é a competência que a área tem que ter, eu tenho que pensar qual é a competência que os funcionários aqui dentro têm que ter. Aí eu consigo definir o que é competência ali dentro e eu consigo fazer um plano de desenvolvimento individual de todo mundo para as pessoas irem renovando a sua capacidade de entregar aquela missão. Eu vou cascateando então as metas de uma maneira bastante alinhada. Quando eu digo eu quero que essa área entregue resultado, o resultado não é necessariamente o resultado financeiro, mas é o resultado alinhado àquela meta. Quando a gente tem uma cultura de baixo planejamento, planejamento reativo, a gente diz assim, eu quero premiar foco em resultado, meritocracia, e você não faz isso, o cara que está na operação muitas vezes é premiado ou punido sem ter nenhum processo que ajude a contribuir no resultado final. Muitas vezes você vê em empresas que não fizeram esse desdobramento até o nível micro, a gente querer implantar a meritocracia e é assim que se faz, ó. Você é gerente? Tá aqui esse dinheirinho. Agora você vai pegar esse dinheirinho e você vai ter que dar pro melhor da sua equipe. O cara falou, caraca, como é que eu faço isso? Posso dividir igual para todo mundo? Coisa que a gente faz, né? Não, você vai ter que escolher o melhor, porque a gente aqui promove a meritocracia. Aí você fica assim, ferrou. Hã? Melhor com base em quê? O melhor com base em quê? Exatamente, porque se eu não desdobrei as metas, se eu não vi qual era o desafio de cada área e se eu não distribuir as tarefas de uma maneira mais participativa, eu não sei quem de fato contribuiu para a remoção dos gargalos que precisavam ser removidos. Eu pego uma meta fictícia de contribuição para resultado e o que eu faço? Eu aumento a discricionariedade do poder. Porque o gerente, com base em nada, vai ter que definir quem é que vai levar aquele dinheiro. E ele faz isso com base em quê? Naquele cara que ele acha que ajudou mais. Como o Narciso acha bonito que é espelho, o cara vai dar pro cupincha dele. O que vai acontecer? A moral da equipe vai cair, eu vou ter um sentimento de injustiça infernal e toda a organização vai ser contra a meritocracia. Porque a meritocracia vira uma forma do gestor aumentar o seu poder discricionário sobre o funcionário. Então, se eu não tenho governança e coordenação horizontal, a meritocracia é uma forma de botar pressão nas pessoas e permite até o assédio moral. É claro que vocês não devem ver isso, né? Isso deve ser um caso muito teórico, né? Vamos olhar agora, gente, o que os outros autores falam sobre isso. Edgar Schein, que foi um dos primeiros autores também a escrever, pesquisar e formular uma visão sobre cultura, ele diz que cultura é um padrão de pressupostos básicos compartilhados que o grupo aprendeu conforme resolvia seus problemas de adaptação externa e integração interna, e que funcionou bem o suficiente para ser considerado válido e, portanto, ser ensinado aos novos membros como uma maneira correta de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas. Quando nós olhamos para essa definição, ela é, de certa forma, correta, mas ela traz um problema epistemológico gigantesco para uma turma de mestrado. O que acontece? O Schein, ele descreve isso no seu livro, A Cultura Organizacional e Liderança, quando ele diz que ele era um psicólogo que trabalhava esses aspectos de clima, de satisfação, de engajamento, de motivação nas organizações. A filha dele começa a estudar antropologia e ele percebe o potencial do conceito de cultura. Ele conta essa história. E ele começa a perceber que muito daquilo que ele observava na empresa, de fato, era produto da cultura.
mas ele define cultura numa perspectiva bastante mais psicológica do que antropológica. Então, não é que o conceito seja errado ou esteja inválido, mas ele mistura aqueles dois aspectos que Weber, no capítulo 1 de Economia e Sociedade, diz que se a gente não separa, a gente não tem objetos claramente definidos para fazer uma análise científica ou acadêmica de um fenômeno. Então, quando você lê a obra do Schein, você passa o tempo inteiro tentando entender o que são pressupostos compartilhados. Na antropologia, seria a teia de significados em fluxo, que nós vamos ver como é que Geertz coloca, como é que Bourdieu coloca, como é que Giddens coloca. Você tem, de fato, questões que são compartilhadas e que são pressupostos para ação. Só que como Schein localiza isso muito no domínio da subjetividade individual, mistura aspectos psicológicos com aspectos antropológicos e você acaba ficando sem um objeto claro de análise. Então, foi um dos livros mais influentes na década de 80 e 90, mas os diagnósticos de cultura construídos a partir do Schein dão pouca base para ação. Você não consegue localizar onde estão as causas profundas dos problemas e criar uma metodologia de abordagem. Então, a gente, com esse tipo de definição de cultura, a gente fica com um problema gigantesco que é ético ou não é ético gerir a cultura? Que é uma questão que também está por trás de todos os estudos do multiculturalismo. Eu não posso eticamente dizer que a sua cultura está errada ou tentar impor. Então, a partir daí se cria toda uma discussão na administração sobre o quanto a pergunta se eu posso ou não gerir cultura não é de fato a pergunta: será que eu posso manipular as pessoas via cultura? A pergunta de fundo é essa. Será que eu posso intervir neste universo subjetivo sem ser antiético? Será que eu não estou fazendo uma revolução cultural à la Mao Tse-tung? Será que eu não estou produzindo violência simbólica? Será que eu não estou acelerando um processo de alienação? Será que isso não é uma imposição ideológica? Essas perguntas acabam estando ligadas a esse tipo de percepção. Mas aí, na sua opinião, quando a França proíbe o uso da burca no território francês, é ético, antiético? Ou vai além disso? Se eu proíbo a burca, teoricamente eu deveria proibir o crucifixo e a cruz de Davi. Porque são símbolos religiosos. Só que a diferença é, não sei, símbolos religiosos da minha cultura pode, símbolos religiosos da cultura do outro não pode. E no mundo multicultural você acaba tendo esse tipo de pepino, né? Essa pergunta sobre a ética, né, em mudar a cultura, você vem fazendo já em algumas aulas, né? E aí eu comecei, enfim, a pensar, realmente, a cultura só é boa ou ruim a partir do meu ponto de vista, né, a cultura do outro. Agora, de qualquer forma, pelo menos em termos de organizações, existem culturas, às vezes, autodestrutivas. E aí, nessas condições, eu considero, sim, é ético, justo, correto, tentar interferir nisso. Então, gente, a questão aqui interessante para a gente pensar é como eu faço isso e por quê. Se é ético ou não é ético, se é justo ou não é justo, depende do como e por quê. Vocês concordam? Por exemplo, os brasileiros acham muito legal essa cultura manda quem pode, obedece quem tem juízo. Os brasileiros acham legal que a gente tem uma das maiores taxas de acidente de trabalho do mundo. Não acha. Se você faz uma pesquisa de valores na organização e pergunta qual é a maneira mais ética de uma pessoa subir na vida, as pessoas vão dizer por mérito. Se você pergunta quais são os seus valores sobre saúde, segurança e meio ambiente, as pessoas dizem, não, peraí, eu acho que o trabalho deve promover a vida, eu acho que o patrimônio da empresa não deve ficar sendo explodido por aí, e eu acho que a gente não pode ter vazamentos e prejudicar o meio ambiente. Todo mundo concorda com isso. Né? A questão é, por que a gente não está conseguindo fazer isso? Se você olha para as causas que estão por trás disso e você coloca na mesa, que é o que o Pierre Bourdieu diz, você transforma estes
não ditos em discurso, você consegue empoderar as pessoas para cooperar na direção que elas acham legal. Porque muitas vezes a cultura atua em nós de uma forma inconsciente. Então, se eu faço um diagnóstico de cultura para explicitar onde estão as perdas não mensuradas, onde estão as causas de acidentes, onde estão as dificuldades para que o nosso trabalho produza mais frutos, e coloco na mesa para as pessoas cooperarem para a remoção das causas, isso na realidade é pegar regras que estão imbuídas no domínio da cultura, que são soluções históricas e soluções morais incorporadas em hábitos e atitudes. Eu paro para rever e eu posso usar parâmetros da filosofia e da ética para propor que as pessoas evoluam na direção dos valores de fato compartilhados de uma forma ética e justa. Posso fazer isso. Aí não é antiético. Né? Porque, na verdade, o domínio prático-moral, ele é constituído ao longo da história de uma sociedade. Então, muitos dos hábitos que nós temos e das nossas formas de organizar a sociedade são heranças de um passado que nem sempre a gente gostaria de ver projetado sobre o futuro. Então, quando eu falo em preservar a cultura, o que acontece? Cultura não é pepino, cultura não é couve-flor para você botar em conserva. Culturas mudam e mudam muito rapidamente de inúmeras formas. A questão é, muda em que direção, como e por quê. Essa que é a questão central que se coloca aqui. Se você olhar a cultura do Brasil hoje, ela não é igual à cultura do Brasil quando eu estava na universidade. A maneira como nós nos relacionávamos com o professor, com o conhecimento, com a instituição. Eu me formei em 1985, pouco depois da morte do Tancredo. Então eu vivi a universidade na época ainda da ditadura. Nós tínhamos, imagina, câmbio negro de xerox do Marx. Né? E a gente comprava, a gente pagava o cara do xerox para fazer escondido. E a gente tinha medo de que tivesse X9 dentro da sala de aula. E eu botei os capítulos do Marx embaixo do meu colchão, porque meu pai, como imigrante, né, morria de medo de ser pego e deportado. Um dia, a faxineira chega lá pro meu pai e pra minha mãe e diz assim, eu acho que deve estar com algum vazamento, alguma umidade na cama da Carmen, em vez dela tentar resolver, ela encheu embaixo do colchão de papel. Cara, meu pai foi lá e levantou o colchão. Ali o mundo despencou na minha cabeça. Eu fui chamada de louca e responsável para baixo. Eu estava colocando a segurança da família em risco. Como é que pode? A minha sorte é que já era aí, 1981, 82, já tinha começado a abertura, o debate da anistia, né? E não tinha X9, de fato, na universidade. Mas para quem vivia naquele momento, havia esse risco. Então, o nível de vigilância e monitoramento, o nível de respeito às instituições, o medo do que podia acontecer, era parte da cultura daquela sociedade. Hoje em dia, quando eu me relaciono com a minha filha, eu não tenho os mesmos parâmetros que eu tinha com meu pai. Quando meu pai veio me dar uma bronca, eu fiquei assim, ai meu Deus, o que eu fiz? Será que a gente vai morrer nos porões da ditadura? Será que a gente vai ser torturado? Será que... Pai, tá, desculpa, pelo amor de Deus, você encontrou um capítulo do Marx embaixo da minha cama, né? Cara, era assim, encontrar um capítulo do Marx, uma bagana de baseado, né, ou uma pílula anticoncepcional, eram crimes equivalentes. Eram crimes equivalentes. Já com a minha filha, um dia eu cheguei e fiquei conversando horas. Mas minha filha, você não está vendo isso, não está vendo aquilo? Olha só, tem essa razão, essa ela ouviu. Depois eu terminei e falei assim, minha filha, você entendeu? Ela olhou para mim e disse assim, mãe, eu entendi porque eu não sou nem surda, nem burra. O problema é que eu não concordo com nada. E eu fiquei, por favor, concorde, porque eu não sei lidar com essa situação. Né? Como é que você lida com alguém que não concorda com nada? Você pode dizer que as formas de relacionamento com a autoridade, a instituição família hoje é idêntica àquela? Não é? A cultura está mudando? Cara, eu fico na dúvida. Você fala assim, a cultura muda muito rapidamente, aí você citou a questão, né, esse exemplo. Mas quando a gente olha para a organização, a gente vê o quanto é difícil você mudar a cultura das pessoas. Né? E que você, até anotei assim, quando você falou assim,
se é ético, né? Você impor uma cultura e você, na verdade, driblar, né? E usar de artifícios para mudar essa cultura, né? E aí você falou da curva, que aos poucos você vai, né, alterando. Mas eu acho tão difícil mudar a cultura organizacional. Então, Márcia, a questão é se a gente está fazendo o movimento correto, porque muitas vezes o que a gente tenta fazer é fazer com que a pessoa escute o que a gente está dizendo, aceite, mude o comportamento na direção do que a gente está dizendo. Isso é o contrário da gestão da diversidade. A mudança da cultura, ela não é o aniquilamento da diversidade. Essa que é uma questão relevante. Ela não é um aumento da minha capacidade de doutrinar as pessoas para agir de acordo com aquilo que eu acho correto. Não é isso. As sociedades mais horizontais e de menor distância de poder, elas toleram melhor a diversidade. O que acontece nessas sociedades, de modo geral, é que os controles normativos eles estão internalizados. O indivíduo traz sobre si determinados parâmetros que ele usa, porque ele aprendeu de pequenininho a como é que ele funciona numa sociedade igual. Só um minuto. Eduardo. Quando você fala assim, se é ético, gerir a cultura. Mal ou bem, quando você entra numa organização nova, você acaba influenciando aquela cultura. E essa influência que você faz naquela organização, isso é gerir a cultura? Esse conceito de gerir a cultura também... Então, gerir significa pensar um sistema complexo e como eu transformo ele numa direção com a maior racionalidade e efetividade possível. Tá. É bastante diferente de chegar numa empresa e querer que as pessoas façam as coisas do meu jeito, ou querer que as pessoas atuem de acordo com os meus valores. São coisas diferentes. Mas no momento que você entra nessa organização, como é que influencia a cultura, e de certa forma você acaba impactando na dinâmica daquela organização. E você muda a cultura, você pode mudar a cultura. Então, mas influenciar um indivíduo influenciando o conjunto não é gerenciar esta orquestração. É claro que você tem, a liderança consegue mudar a cultura, mas se você tem vários líderes ao longo da organização, cada um trazer o seu jeito, o que você vai fazer é colaborar para o aumento da entropia. Você pode aumentar a irracionalidade do sistema, né? Você pode criar feudos de poder, você pode criar batalhas internas. Então, um indivíduo meio inconscientemente trazendo os seus valores para a sua equipe e martelando neles, não significa que eu esteja fazendo gestão de cultura. E quando gera esses feudos, quando gera os feudos, na verdade, você aumenta a dificuldade de cooperar de uma maneira interdependente. E você começa a ter meta conflitante, você começa a não conseguir criar relações de cliente-fornecedor interno estruturado, e aí você tem prejuízo para a coordenação interna. No limite, assim, numa situação extrema, eu posso dizer que às vezes para conseguir chegar num modelo de cultura, né, de interesse, de objetivo lá no final, no fim do túnel, eu precisaria necessariamente mudar algumas pessoas. Porque tem um limite dos valores individuais e dos valores que a organização quer propor para aquele grupo como objetivo comum. E algumas pessoas, mesmo depois de algumas ações coletivas, não conseguem migrar para esse novo modelo. Então, Valéria, sim e não vai depender de cada caso. Por exemplo, quando eu estava fazendo o trabalho no Einstein, eles tinham uma preocupação porque o turnover no primeiro ano era muito alto. Significa que a cultura estava expulsando muita gente. O que eles fizeram, né? Na época, os líderes começaram a pedir para o pessoal do RH tomar uma medida sobre isso. Que é o endereçamento que a gente recebe. Tenta reduzir o turnover. Nós vamos tentar compreender a causa do turnover. E o que acontece? Equipes de alta performance com forte adesão a valores, muitas vezes expelem pessoas que não conseguem funcionar ali dentro. Você vê isso no BOP, o famoso pede para sair, né? O que a gente começou a perceber ali é que aquele mecanismo era um mecanismo fundamental de seleção dos melhores. Então, nós observamos determinados movimentos da base da organização, que era dizer o seguinte: para entrar aqui tem que ter DNA Einstein.
Aí você pergunta, o que é o DNA Einstein? Eu tenho compromisso com o paciente, eu tenho compromisso com o humanismo no tratamento do paciente, e eu sei aguentar a dureza que é isso. Aí você perguntava, como assim? Aí as pessoas diziam, olha, esse é um hospital de alta complexidade, o paciente chega aqui com dor, o paciente chega aqui com medo, o paciente chega com raiva até de Deus. Muitas vezes vai te dizer desaforo, muitas vezes vai te tratar mal. O paciente chega nervoso, você não pode chegar, o paciente perguntar onde é que é isso, você dizia, dobra o segundo corredor à esquerda, quarto à direita, quinta porta de vidro. Você tem que pegar o paciente, acolher e levar até lá. Muitas vezes, quando você está na UTI, o paciente tem uma síndromes de UTI, eles falaram de várias histórias que acontecem na UTI. O cara está ali com uma síndrome de enclausuramento, ele está sofrendo dor há muito tempo, ele não consegue dormir com aquele pipipi e um monte de luz. E às vezes ele te bate. E às vezes ele te morde. Falei, como morde? O paciente do UTI morde. Ele tá ali com os braços cheios de cano, ele não aguenta mais aquilo, você chega ali, você vai fazer mais um procedimento, o cara às vezes te morde. E você tem que aguentar, você não vai dar um soco na cara do paciente que tá ali com o dente te mordendo. Eu falei, mas o que vocês fazem? Já que a gente sabe que isso vai acontecer, a gente chega com calma, a gente verifica se o paciente está com o pé gelado, a gente verifica se o paciente está bem, a gente toca o paciente, a gente acalma o paciente, a gente dá uma mensagem positiva. Olha, eu sei que você não está aguentando mais isso, mas eu tô aqui do teu lado para te ajudar, eu vou tentar fazer isso da melhor maneira possível, respira fundo, eu vou tentar fazer com que não doa. E você faz isso para ajudar o paciente a retomar o controle da situação e aguentar mais aquela dor. E aí você consegue evitar que o paciente faça aquilo. Mas tem gente que chega aqui e diz assim, eu não vou aguentar isso não quando eu levo desaforo para casa. O cara diz, este cara não tem o DNA Einstein. Esse cara não pode ficar aqui. Aí você olha e diz assim, tá, eu devo reduzir o turnover permitindo que esse cara fique? Não, não posso. Então, aquele turnover alto no primeiro ano era um mecanismo por meio do qual aquela cultura expurgava as pessoas que o grupo achava que não correspondiam à capacidade de trabalhar numa situação como essa, em que você tem pacientes com problemas graves indo para um hospital de alta complexidade. Então, o grupo expurgava. O turnover, neste caso, era extremamente positivo. Né? Você não pode permitir que aquele soldado que não dá conta de nada fique no BOP. Você não vai ter uma tropa de elite. Você vai ter um exército de Brancaleone. Né? Então, em algumas circunstâncias, esse mecanismo de expurgar é necessário para que aquela organização trabalhe com competência máxima. A gente precisa ter cuidado para ter certeza que este mecanismo de turnover não é porque eu tenho uma liderança autoritária que faz um monte de assédio moral, que o volume de sofrimento ali dentro é enorme e as pessoas estão indo embora porque não tem sangue de barata para aguentar aquilo. Então, o que acontece é, como diz Geertz, eu não consigo interpretar um comportamento fora de uma teia de significados mais completa, né? Mas a cultura não é estática, gente. A cultura é uma teia de significados em fluxo, como diz o Geertz. Então, a cultura vai se transformando. Senão, a gente perderia a capacidade de se adaptar ao mundo. A cultura, ela vai gerando soluções de modo contínuo. Então, a cultura interage o tempo inteiro com uma realidade externa que coloca desafios para os quais a cultura precisa gerar soluções. Então, isso é da natureza da cultura. Então, quando a gente diz assim, tá, a cultura organizacional é lenta para mudar, será que eu não tenho um sistema de poder e líderes que fazem com que ela permaneça daquela forma? Será que eu estou, de fato, coordenando uma gestão estratégica de pessoas orientado para os resultados? Essas são questões que se colocam. Será que o indivíduo não está enxergando o risco demais em agir fora da caixinha? Então, eu não tomo iniciativa porque o meu chefe pode não gostar e me punir por aquilo? Aí eu tenho uma cultura autoritária. Esse cara que está numa cultura autoritária, ele nunca vai desempenhar como um cara que está num contexto capacitante. Então, na hora que eu olho para a cultura, eu tenho que olhar para a ecologia de fatores que faz com que aquele conjunto de comportamentos se repita no tempo. Essa é uma questão central.
eu não disse que impede. A questão é, eu preciso ter um objeto claro de análise se eu quero estabelecer causalidade, eu quero fazer um diagnóstico objetivo sobre o qual as pessoas possam refletir. Se eu estou dizendo que a cultura são pressupostos básicos compartilhados que estão no inconsciente das pessoas, se está no inconsciente, como é que eu tenho acesso a ele? Se está no inconsciente, num sentido psicológico, como é que eu sei que é compartilhado por 1000 pessoas? Então, eu começo a criar um objeto de análise muito subjetivo. Eu não tenho, quer dizer, não é o objeto é subjetivo. Eu não tenho um objeto claro. Então, eu posso dizer praticamente qualquer coisa sem ter um parâmetro de validação. Aí vocês podem dizer, tá, mas ciências humanas e sociais têm subjetividade. Sim. Mas Bourdieu diz uma coisa interessante. Ele diz, não é porque eu reconheço a subjetividade nas análises antropológicas e sociológicas que eu devo ceder à intuição e à alquimia. Uma coisa é o objeto de estudo da psicologia, outra coisa é o objeto de estudo da psicanálise, outra coisa da antropologia e da sociologia. Se eu não tenho um objeto de estudo claramente delimitado e eu tenho algo entre esses dois extremos, eu não tenho como fazer uma análise com base empírica adequada. Então, o objeto fica fluffy. Aí a gente vê aquele tipo de situação na empresa que a gente fica falando, nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, dotados de subjetividade e afeto, precisamos ser compreendidos na totalidade do nosso ser, né? A gestão precisa ser holística. Vamos abraçar uma árvore e entrar em contato com a energia de Gaia, que a gente vai ter uma produtividade melhor. A gente vê consultores fazendo isso, porque o objeto é tão fluffy que ele permite esse tipo de manipulação. A culpa, obviamente, não é do Schein, que foi um autor que tentou criar definições e modos de abordagem poderosos para isso. Quando ele diz que a cultura são aprendizados de adaptação externa e integração interna, ele mostra que há uma relação dialética entre o que acontece dentro e o que acontece fora, que faz com que uma organização tenha mais sucesso ou outro. Né? Você pode pegar a partir daqui e refinar o objeto. Agora, teve gente que aproveitou, e aí a culpa não é dele, aproveitou o conceito mais aberto e criou, né, essas coisas de nós enquanto seres humanos. O conceito fluffy que você não consegue aplicar na gestão.